Olá, eu sou Tomás Goulart, economista-chefe da Novos Capital. Sou Daniel Silva, economista da Novos. Hoje iremos discutir taxa de juros Selic. Começando a nossa discussão do Copom, a gente vai começar falando primeiro da atividade econômica, que é o primeiro ponto bastante importante para o Banco Central, analisando primeiramente o balanço de riscos doméstico do Banco Central. A gente tem que a atividade econômica nos últimos anos, ela continua crescendo a um ritmo bastante moderado, próximo a 1% todo ano. E na ponta, pegando os indicadores mais recentes da economia brasileira, a gente viu que no último trimestre de 2018 a gente teve um crescimento ainda menor, bem próximo a zero, e que o Banco Central, a partir de então, ele tem insistido na tese junto ao mercado de que esse crescimento seria retomado, mesmo que de forma gradual ao longo de 2019. No entanto, o que a gente tem visto é que passou o primeiro trimestre, passou o segundo trimestre, a economia brasileira continua essencialmente estagnada. E isso é importante para o Banco Central, por quê? Porque isso reforça, junto aos membros do comitê, que a perspectiva para fechamento da ociosidade grande que a gente ainda tem na economia, seja no mercado de trabalho, seja na indústria, ela ainda é bastante grande e ela vai demorar bastante a ser fechada. O que é relevante desses pontos colocados, Daniel, como você mesmo falou, são 3 anos seguidos de decepção com relação à recuperação da economia. Todo final de semestre a gente espera que no ano seguinte a atividade econômica vai recuperar, vai ser robusta e tem uma frustração. Agora a frustração parece ser até maior do que nos outros anos, mesmo com a gente tendo tido uma eleição que seria mais favorável à dinâmica de atividade futura. Sim, exatamente. E isso se traduz diretamente no segundo ponto desse balanço de risco doméstico que a gente comentou aqui, que é o próprio comportamento da inflação. A inflação, junto com a atividade fraca desses últimos 3 anos, ela também tem persistentemente rodado abaixo do centro da meta de inflação do Banco Central. A gente teve ao longo de 2018 alguma volatilidade, quando a gente vê o headline da inflação e também os principais núcleos da inflação, eles até subiram um pouco ao longo do segundo semestre. Após a greve dos caminhoneiros, Exato, né? Teve a greve dos caminhoneiros e você também teve um choque cambial ali também, mais ou menos no mesmo período, né? E isso chegou a dar alguma esperança de que a inflação pudesse ter ficado um pouco mais próximo a partir dali do centro da meta, mas, de novo, assim como a gente teve as surpresas para baixo na atividade nesse ano de 2019, a gente vê que os núcleos de inflação e a inflação cheia, ela está novamente rodando bem próximo agora do piso da meta de inflação do Banco Central novamente. Esse seria o terceiro ano seguido, 2017, 2018 e 2019, seria o terceiro ano seguido onde a gente roda com a inflação abaixo da meta. Então, a gente não pode dizer que tem uma pressão inflacionária existente na economia brasileira. Isso a despeito do choque que você citou, tanto na parte da inflação quanto na parte da atividade. Na parte da atividade, a gente teve a greve dos caminhoneiros, a gente teve no primeiro trimestre desse ano o acidente da Vale em Brumadinho, mas mesmo no momento atual, em que esses choques já se dissiparam na maior parte, a gente continua vendo uma atividade bem estagnada, que junto com esse quadro bastante favorável de inflação e as expectativas, quando a gente analisa o relatório Focus, bem próximo da meta, mas ainda rodando no nível abaixo, até para o ano de 2020, que está atualmente em 3,90, é daí que a gente enxerga o nosso call, que a gente vem reforçando nos últimos meses aqui na Novos, de que a gente enxerga um espaço para um orçamento total de 3 quedas de 50 pontos base, começando na próxima reunião do Copom. Exatamente. O que a gente trouxe nesse Conversa na Novos e nos 2 anteriores? Quando a gente discutiu Previdência, a gente estava discutindo os riscos futuros com relação à política fiscal no Brasil. E a gente mostrou que uma Previdência ali próxima a R$1 trilhão de economia em 10 anos seria suficiente para que a trajetória de dívida pública futura fosse cadente. E veio uma reforma da Previdência mais próximo a R$1 trilhão. No Conversa da Novos anterior a esse, que foi discutida a política monetária nos Estados Unidos, o que a gente mostrou? Que a tendência de taxa de juros global era uma tendência de taxa
de juros baixas por um período maior de tempo, que vem se confirmando, e no mesmo dia da reunião do Copom, do dia 31 de julho, vamos ter a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, e eles devem cortar a taxa de juros. A discussão é se vai se cortar em 25 pontos base ou 50. E agora a gente está mostrando que a Selic vai ser mais baixa e vai ficar mais baixa por um período maior de tempo. Isso tudo reafirma nosso call otimista para a atividade econômica no Brasil e para os preços de ativos nos próximos períodos. A gente tem redução dos riscos fiscais, a gente tem um ambiente global mais favorável, a gente tem um ambiente de juros mais baixos no país. Isso tudo, junto a medidas de estímulos a serem tomadas agora no segundo semestre, como FGTS, PIS/PASEP, liberação de recursos, deve fazer com que você tenha uma recuperação cíclica mais favorável. Além disso, a agenda do segundo semestre, que a gente vai discutir, é de reformas econômicas. Reforma tributária, a gente tem a MP da liberdade econômica, a gente tem a regulamentação do mercado de gás com vistas a diminuir o preço do gás. Então você tem um choque de energia barato, né, como o Paulo Guedes está falando. Isso tudo é muito favorável para que a gente possa aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira e tornar essa recuperação cíclica, como o Daniel colocou, que vai ser impulsionada pelos juros mais baixos, uma coisa mais duradoura. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um call aqui dentro da casa bem otimista com relação ao Brasil. Esse foi mais um Conversa na Novos. Em breve iremos disponibilizar novos conteúdos. Nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.